Fala galera, eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. Nesse vídeo eu vou discutir com vocês a proposta da reforma da Previdência. E nós vamos analisar os pontos positivos e os pontos negativos. Pessoal, primeiramente a gente tem que contextualizar essa reforma. Nos anos 70, haviam 7 trabalhadores ativos para custear um aposentado que tinha uma expectativa de vida por volta de 63 anos. E hoje em dia há 1,5 trabalhador ativo para custear um aposentado que tem uma expectativa de vida por volta de 70 anos. Ou seja, menos pessoas ativas e os aposentados têm uma expectativa de vida maior. Então a gente tem uma pirâmide que ela está mais ou menos equilibrada, a base e o topo. Então isso de fato é ruim para a Previdência Social. Mas o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar é que as receitas da Previdência elas não são oriundas apenas pelos trabalhadores que estão ativos. Então, as receitas da Previdência são compostas também por tributos como o PIS, a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, que é o INSS pago pelas empresas, entre outras fontes de receita. Então, esse é o primeiro ponto. As receitas da Previdência são compostas por esses tributos e também pelos trabalhadores que estão ativos. Mas o fato, pessoal, é que além de ter menos trabalhadores ativos no mercado de trabalho hoje e aposentados com uma expectativa de vida maior, além desse fato, há também uma coisinha que chama-se DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Essa DRU é um mecanismo que desvincula 1/3 das receitas da Previdência para serem gastos com coisas que não são a Previdência. Normalmente, isso é gasto para pagamento da dívida pública, pagamento de juros da dívida pública, ou seja, vai dar dinheiro para rentistas, especuladores do mercado financeiro. Então a gente tem que saber que 1/3 das receitas da Previdência Social não são gastas com a Previdência Social, o que já é estranho, né? Mas vamos falar então o que de fato mudou com essa proposta da reforma da Previdência. Para os homens se aposentarem, agora será preciso uma idade mínima de 65 anos e 20 anos de contribuição. Então houve um aumento de 5 anos de contribuição para o que é hoje. E isso em um aspecto é bom. O que é bom? O Brasil é um dos únicos países do mundo em que tem aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. E com isso a gente vê pessoas por volta de 50 anos, 55 anos que estão na flor da idade se aposentando. E de fato isso é bem estranho. Agora não, agora para as pessoas se aposentarem elas vão ter que ter uma idade mínima, o que é ótimo. Agora, esse aumento de 5 anos, ele vai ter um impacto muito grande, 5 anos de contribuição. Vamos ver o que vai mudar para as mulheres. Para as mulheres se aposentarem será preciso uma idade mínima de 62 anos e 15 anos de contribuição. E detalhe, pessoal, quando a pessoa, por exemplo, os homens, eles se aposentam com 20 anos de contribuição, eles se aposentam com uma aposentadoria de 60%. Para eles conseguirem uma aposentadoria integral, eles vão ter que ter 40 anos de contribuição. E também foi mudado o cálculo da aposentadoria, porque até então, o que é hoje, é considerado para o cálculo da Previdência Social, para o cálculo da aposentadoria da pessoa, as 80% maiores contribuições, ou seja, as 20% menores elas são excluídas do cálculo. Mas agora será considerada 100% das contribuições, o que com certeza vai diminuir o valor da aposentadoria, porque quando a pessoa inicia no mercado de trabalho, ela sempre inicia com um salário menor, e esse salário vai entrar na média e vai diminuir o valor da aposentadoria. As alíquotas também vão sofrer alterações. Atualmente, existem 3 alíquotas, 8%, 9% e 8%, e 11%. E a proposta, ela trará alíquotas diferentes, que começam com 7,5% e chegam até 22%, mas de uma forma progressiva, mais ou menos do jeito que é as alíquotas do imposto de renda. E o regime de capitalização? O que acontece, pessoal? Nós atualmente temos o regime de repartição, que é o empregado, o trabalhador ativo, ele custeia o trabalhador que está inativo, o trabalhador que está aposentado. O regime de capitalização é como se o trabalhador ativo, ele mesmo financiasse a sua aposentadoria, como se fosse uma previdência complementar. Ele deposita
isso em um fundo, e aí esse fundo vai render, e quando ele se aposentar, ele vai pegar o dinheiro que foi depositado e o rendimento que esse fundo deu. E a proposta do Paulo Guedes era o regime de capitalização somente. Só que isso foi muito criticado porque muitos países que adotaram essa prática, como por exemplo o Chile, quebraram. Então, o que os especialistas eles dizem? Os especialistas dizem que o ideal seria um regime misto, um regime de repartição até um determinado valor, uns R$3.000, e a partir daí um regime de capitalização. E na reforma atual agora foi retirado da proposta o regime de capitalização e continua sendo um regime de repartição. E o servidor público, o que vai acontecer com o servidor público? O servidor público vai deixar de aposentar com super salários? Pessoal, desde 2013, os servidores públicos federais que entraram a partir de 2013, eles já vão ter uma aposentadoria limitada ao teto do INSS, que é de R$ 5.800 atualmente. Agora, os servidores municipais e estaduais, esses não estão na proposta da reforma da Previdência. Então, em nada eles serão impactados. E os militares? Os militares vão ter também uma contribuição maior junto à Previdência? Sim, eles vão ter uma contribuição maior junto à Previdência, contudo, eles tiveram um reajuste salarial concomitantemente. Então, eles tiveram uma compensação. E o detalhe é que os militares, eles são responsáveis por grande parte do déficit da Previdência Social. E aí vocês me perguntam, com tudo isso que foi apresentado, de onde que vai vir a economia? De onde que o governo vai conseguir economizar dinheiro com essa proposta da reforma da Previdência? Pessoal, a verdade nua e crua é que o governo vai economizar fazendo com que os pobres e a classe média não consigam se aposentar. E por que isso? Vamos só entender. Foi aumentado um valor, um tempo, para os homens, por exemplo, de 5 anos. Só que esses 5 anos, que correspondem a 60 meses, muitos trabalhadores não conseguem ter esses 5 anos consecutivos. Então, muitas vezes o trabalhador ele sai de um emprego, até ele encontrar um novo emprego, ele fica sem contribuir. Então, o IBGE ele tem uma pesquisa que mostra que o trabalhador brasileiro ele demora 8 anos, em média, para ter 5 anos de contribuição. Olha só, esse é o ponto. Então, o trabalhador ele vai ter um impacto médio de 8 anos para conseguir a aposentadoria. E isso é uma pesquisa do IBGE. E o detalhe, pessoal, é que o governo, na própria proposta da reforma da Previdência, ele destaca que ricos são aqueles que ganham até R$ 2.200. Isso na página 53 e 54 da proposta da reforma da Previdência. Então o governo vai mexer justamente com esses trabalhadores que eles consideram ricos, que são os trabalhadores que ganham, em média, R$ 2.200 de aposentadoria. E isso, pessoal, também vai dar um efeito cascata. Por quê? Se os trabalhadores eles vão demorar cerca de 8 anos a mais para se aposentarem, eles vão demorar um tempo muito maior para largar os seus postos de serviço. Consequentemente, quem está entrando vai ter menos cargos para ocupar. Então, os jovens, os entrantes no mercado de trabalho vão sentir esse impacto. Por quê? Porque as pessoas mais velhas não vão poder largar, porque ainda não vão poder se aposentar. Certo? Então, pensem nesse impacto. E os políticos? Porque muita gente fala que essa reforma da Previdência traz o fim dos privilégios. Principalmente os privilégios dos políticos. Pessoal, a verdade é que os políticos vão continuar com as verbas parlamentares e nada disso vai mudar. Esses auxílios que eles têm, auxílio paletó, auxílios viagens e tudo mais, isso tudo vai continuar. O que vai impactar é na aposentadoria deles. Esse é o primeiro ponto. Mas quem tem dinheiro para investir, não precisa tanto da aposentadoria quanto quem não tem. Pensem nisso. E o detalhe é que a gente vai ter que fazer também uma análise conjuntural. Mesmo o país estando em uma crise imensa como está hoje, a gente está numa fase em que os bancos eles estão rachando de ganhar dinheiro em cima de lucros. Então o Itaú, por exemplo, ele está batendo recorde em cima de recorde de lucros. E os lucros aqui no Brasil, eles são isentos. Então a pessoa pode distribuir lucros e dividendos de forma isenta, sem pagar nem um centavo. E esses benefícios de distribuir, principalmente o setor financeiro, lucro de forma isenta, em nada vai ser alterado.
Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o primeiro ponto. A reforma da Previdência, ela é de fato a coisa primordial, a primeira coisa que o governo tem que mexer? Será que é assim? Será que o governo poderia mexer em outras partes simultaneamente ou primeiramente? Por exemplo, uma reforma política ou uma reforma tributária? Então, a gente tem que pensar e fazer essa análise. O Brasil, ele tem uma estrutura tributária onde é pesado a mão no consumo. Então, já que os empresários eles têm uma carga tributária muito alta, eles têm que repassar essa carga tributária para o contribuinte para ter o lucro, né? Mas o que faz a maior parte dos países, principalmente os países desenvolvidos? Eles abaixam a tributação sobre o consumo e aumentam a tributação sobre a renda. Então, sobre os lucros e também sobre as heranças, sobre as grandes fortunas. É isso que o Brasil tem que pensar. Então o Brasil tem que começar a aquecer o mercado, o contribuinte tem que passar a comprar, mas para isso de uma forma mais competitiva. E aí, como que as empresas conseguem ser competitivas com uma tributação tão alta como essa? Então tem que haver isso, essa mudança de tributação. Ao invés de tributar sobre o consumo, tributar sobre a renda, que é algo que é mais justo. E também a redução dos penduricalhos políticos, que são esses auxílios que eu disse. Então isso em nada vai mexer e precisa de uma reforma uma reforma política para isso acabar. Pessoal, então só quero que vocês pensem, que vocês reflitam se de fato a reforma da Previdência ela está sendo justa, principalmente com a classe pobre e a classe média, tá? Então se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!